Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa igreja se reveste de um caráter muito festivo, porque vamos entregar pela primeira vez a Eucaristia às nossas crianças, que vão receber Jesus pela primeira vez, sacramentalmente no altar. A Eucaristia, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é aquilo que a Santa Mãe Igreja tem de mais precioso. Não existe nada mais precioso, nada mais santo, nada mais sagrado na igreja do que a Eucaristia. Não existe nada que seja considerado o nosso maior tesouro, senão a Eucaristia. Nenhuma outra igreja protestante, nenhuma outra igreja de nenhuma denominação possui a Eucaristia. Por quê? Porque é um presente deixado por Jesus Cristo para nós cristãos, para nós católicos. O presente que Ele nos deixou nada mais é do que sua presença em nosso meio. A Eucaristia é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Porque Ele mesmo, ao celebrar com os seus discípulos, Ele mesmo vai dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E nunca houve nenhum momento da história, nesses 2000 anos que a Igreja Católica está de pé, que ela viesse a duvidar da presença real de Cristo. A Igreja nunca duvidou da presença real do Senhor. Por quê? Porque o mesmo Senhor vai dizer: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E a presença por excelência de Deus em nosso meio é a sua presença eucarística. Sempre que vocês entram em um templo católico e vocês veem essa luz acesa no altar, vermelha, tradicionalmente vermelha, vocês têm a obrigação de colocar o joelho no chão, respeitar o ambiente que estão pisando. Por quê? Porque ali sinaliza que Deus está presente sacramentalmente dentro do sacrário, dentro do tabernáculo. É por isso que, dentro da igreja, nós devemos sentir a presença de Deus, porque Ele se faz presente. E a sua presença é que torna a Igreja Católica diferente de todas as outras comunidades eclesiais, comumente chamadas igrejas, mas que na realidade não são. Igreja é a católica, fundada por Jesus Cristo, quando Ele mesmo, na figura de Pedro, vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei, eu fundarei a minha igreja. Minha posse pertence a Ele. Todas as outras fundadas pelos homens são comunidades eclesiais. É por isso que não tem esse precioso presente, esse precioso tesouro, que é a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E
o que nós fazemos hoje aqui na igreja. É aquilo que nosso Senhor vai mandar. Fazer isto em memória de mim. E a Igreja Católica, nesses 2000 anos, celebra a Eucaristia por um mandato especialíssimo de Deus. E os sacerdotes fazem no altar simplesmente o que Deus nosso Senhor fez, o que Deus nosso Senhor mandou, o que Deus nosso Senhor pediu. É por isso que é necessário que nós entendamos que devemos tratar a Eucaristia com todo decoro, com toda dignidade, com todo zelo, no espaço sagrado, mas também no nosso corpo. Vejam, meninos, meninas, vocês que vão receber hoje Jesus pela primeira vez, vocês têm que entender que vocês são sagrados, como aquele sacrário ali na igreja. Vocês estão vendo o sacrário ali, todo brilhoso, com aquela cruz em cima. Ali é o lugar mais sagrado da igreja de Deus. E vocês, quando receberem Jesus, vocês serão um sacrário como aquele. A diferença é que aquele sacrário ali não tem vida. A vida daquele sacrário é Jesus e vocês têm vida. Vocês se tornarão um sacrário mais importante, mais especial do que aquele. Por quê? Porque aquele sacrário ali, ele é frio. Ele não tem um coração que bate por si só. O coração que bate ali é o coração de Cristo. E nós, e vocês que depois que receberem a Eucaristia, esse nosso sacrário aqui será batido por dois corações. O coração de vocês e o coração de Cristo. É o nosso coração que agora recebe o coração de Deus. É o nosso coração que agora vai bater na mesma sinfonia do coração de Deus. É por isso que a gente pediu, e nós exigimos tanto, que vocês aprendessem a vir à igreja todos os domingos. E o padre e o ministro ali extraordinário da palavra, assinando o cartãozinho todo domingo, para que vocês pudessem olhar e desejar um dia comungar a Eucaristia. E esse dia hoje chegou. O dia que chegou é hoje, onde vocês vão comungar nosso Senhor. Só que eu quero pedir a vocês que busquem ter um compromisso com Jesus todos os domingos. Peçam aos vossos pais para irem na igreja, para virem na igreja todo domingo comungar Jesus na Eucaristia. A partir de hoje, começa uma amizade coração a coração. E vocês têm a obrigação de se alimentarem todos os domingos no altar da igreja. E recebendo Jesus, vocês vão encontrar força, o discernimento necessário, a proteção de Deus, para que vocês sejam felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe de modo algum felicidade maior senão aquela felicidade que é encontrada no altar de Deus. Muitos de vocês, pais,
não comungam a Eucaristia. E deveriam vocês serem os primeiros a darem exemplo. E, buscando receber Jesus na Eucaristia, levar os vossos filhos também para receberem Jesus na Eucaristia. A Eucaristia deixada por Ele, sendo a sua presença real, é para que nós possamos de verdade comungá-lo, de tal modo que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Comungar Jesus na Eucaristia não pode ser de modo algum um pensamento estranho. Quando eu for à igreja, comungo. Não. Vocês devem encontrar o caminho da igreja para comungar nosso Senhor todos os domingos. E assim levarem uma vida de intimidade com Deus. Vá que você ainda não tem o coração convertido. Mas pelo amor de Deus, leve o vosso filho, a vossa filha, à igreja todos os domingos. Depende de vocês. Eles não podem ir à igreja sozinhos. São crianças. Muitos moram distante das comunidades. Mas vocês podem se organizar e vocês zelarem da alma dos vossos filhos e assumirem um compromisso assim. Eu vou à igreja levar o meu filho todos os domingos para comungar. E essa caminhada pode ser uma caminhada de santidade, ou melhor, é uma grande caminhada de santidade, de tal modo que um dia, quando vocês se apresentarem diante de Deus, vocês podem dizer ao Senhor assim: Senhor, eu pequei, mas tinha uma coisa na minha vida que era sagrada. Até o meu filho ficar de maior, eu levei todos os domingos à igreja para te comungar. E você vai ter ali um argumento para lutar também pela tua salvação. Um bom pai, uma boa mãe, um bom responsável pela criança, não só é aquele que se preocupa com a escola, com a alimentação, com a vestimenta da criança, não. Um bom pai, uma boa mãe, um bom responsável é aquele que se preocupa também com a educação espiritual, com a vida espiritual do filho, da criança que você é responsável. Por quê? Porque todas as outras coisas a criança pode perder, mas a amizade com Cristo e a intimidade com Cristo, ninguém é capaz de roubar do coração da criança. É uma inocência tão grande. Quando nós escutamos as confissões das crianças, o nosso coração se enche de alegria, porque vemos e compreendemos porque Deus é tão paciente com a raça humana. Porque ainda existe de verdade santidade nesses meninos e nessas meninas que na inocência estão vivendo em um mundo tão cruel. Cabe a nós protegê-los, cabe a nós educá-los na fé. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, e ainda tem mais uma preciosidade muito grande. Se vocês conseguem levar os vossos filhos para o caminho de Deus, como já estão fazendo até hoje, graças a Deus, nós não tivemos o desprazer de tirar ninguém por falta. Mas
existe uma grande alegria de vocês verem que o esforço de vocês volta como uma recompensa muito grande. Por quê? Porque a igreja, a comunidade vai ali forjando o caráter da criança, vai orientando, vai ensinando, vai mostrando à criança o caminho do bem. E lá na frente, vocês terão uma velhice tranquila, porque os vossos filhos cresceram de um modo temente a Deus. Vocês vejam que os problemas sociais de muitas famílias, quando os filhos, depois de adultos, não deixam os pais da velhice terem paz, mas roubam a paz dos pais. Por quê? Porque simplesmente não cresceram com o coração temente a Deus. Um pai que quer ter uma velhice tranquila, descansada e feliz, sem dores de cabeça com os filhos, devem entender o papel importantíssimo da igreja na forjação do caráter, na formação da pessoa e, acima de tudo, na formação da consciência. O que vocês fazem ao levar os vossos filhos à igreja é, de certo modo, garantirem também uma velhice em paz e feliz. Então eu exorto a vocês, com o zelo e caridade de pastor, para que assumam de verdade esse compromisso, essa responsabilidade. Uma família que reza unida, ela permanece unida. Uma família que reza unida, ela cresce em comunhão com Deus e assim alcança o céu. Que o Senhor, o bom Deus, possa abençoar e proteger cada uma dessas crianças que hoje vão receber Jesus pela primeira vez e, levando assim uma vida santa, elas tenham a alegria de um dia encontrarem com o Senhor na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.